Começava por agradecer o convite à Incentia para podermos vir cá falar sobre fundos europeus na prática. O desafio é falar sobre este tema em 30 minutos, mas vamos tentar cumprir com o estipulado. A Incentia é um parceiro nosso desde os nossos primeiros passos. Eu e a minha colega Bruna Dias vamos assumir a dinamização desta sessão e estamos aqui em representação da Edit Value, que é uma consultora de apoio à gestão, há 20 anos no mercado e que atua fundamentalmente para as áreas da gestão financeira, gestão estratégica e gestão do capital humano, e estamos mais especializados nas pequenas empresas. A nossa agenda vai se dividir em 3 momentos, portanto vamos querer falar-vos sobre os requisitos que uma empresa tem que cumprir para poder candidatar-se aos fundos comunitários. Depois vamos explicar quais são os drivers da mudança, quais são os aspectos fundamentais que as candidaturas devem incluir para poderem ser bem-sucedidas e serem apoiadas. E vamos terminar com as oportunidades que temos, os envelopes financeiros que estão disponíveis para as empresas e também explicar um pouco como é que funcionam estes programas. Começando então pelo primeiro ponto, os requisitos são muito importantes porque há muitos programas de apoio disponíveis, mas nem sempre estão acessíveis porque as empresas não cumprem determinado requisito, quer seja dela própria ou do projeto em que está a pensar. Começando pelos requisitos gerais, nós podemos dizer que todos os setores de atividade estão abrangidos pelos programas comunitários de apoio. Portanto, todos os setores de atividade, em princípio, são elegíveis para submeter uma candidatura para um projeto de investimento que tenham. Há algumas exceções, nomeadamente as atividades financeiras e de seguros, e outros setores que estejam impedidos por questões legais a aceder aos fundos comunitários, mas, de uma forma geral, todas têm a possibilidade de submeter uma candidatura, mas, claro, há uma preferência por apoiar empresas que estejam expostas ao mercado externo, portanto, que produzam serviços e disponibilizem produtos no mercado externo internacionalizáveis. Ao nível dos requisitos das empresas, de uma forma genérica, vamos apresentar aqui os principais pontos que devem ser tidos em conta quando estamos a preparar uma candidatura e para que ela não corra o risco de ser indeferida por uma questão burocrática, um ponto não de mérito, mas de burocracia. Claro que podem haver outros pontos que sejam acrescentados quando um programa fique disponível, mas estes são, de norma geral, aqueles mais frequentes. Nomeadamente, ter contabilidade organizada, portanto, temos que assegurar esse condicionalismo e termos os licenciamentos necessários para o exercício da nossa atividade. Portanto, se estamos a falar de uma empresa industrial, temos que assegurar que temos a licença industrial atualizada, uma empresa de serviços e de comércio que tenham as autorizações necessárias para o exercício da sua atividade comercial ou de serviços e que as suas instalações também estejam autorizadas para a prestação dessa atividade. Isto é um ponto muito importante porque muitas vezes as empresas estão a operar no mercado muitas vezes há bastantes anos e não têm estas condições asseguradas e isso é impeditivo de terem um projeto aprovado. Um outro requisito, este mais fácil, o certificado PME atualizado e o Registro Central de Beneficiário Efetivo também atualizado. São quase obrigações legais estes 2 pontos, portanto, quase naturalmente estão cumpridos. Um outro ponto tem a ver com a sua situação tributária e contributiva regularizada. Portanto, no momento do projeto, no momento da candidatura, nós temos que assegurar que não temos dívidas nem às finanças, nem à segurança social ou a outros organismos públicos. Mais especificamente, e quando olharmos para a parte financeira das empresas, temos que ter em atenção as contas. No fundo, o fecho de contas. Nós estamos agora já na fase final do fecho de contas do ano anterior. Neste momento do ano, normalmente é sempre este período em que isto acontece,
E uma empresa que não tenha uma situação líquida positiva, ou seja, que encerra as contas de 2024 com capital próprio negativo, automaticamente está excluída de aceder a qualquer apoio ao investimento. Um outro critério muito importante também é, ainda que muitas vezes as contas sejam fechadas de forma com capital próprio positivo, os prejuízos acumulados nos anos anteriores são elevados, fazem com que o seu capital próprio seja pequeno, baixo, portanto, e já esteja em menos de metade do capital social com o qual, na altura, criaram a empresa. Portanto, isso é considerado uma empresa em dificuldade, ainda que o capital próprio esteja positivo, é baixo e não permite também aceder a apoios. Outros programas, para além deste requisito, exigem uma autonomia financeira superior a 15%. Portanto, também é um rácio contabilístico, económico, que deve ser tido em conta quando estamos no momento de fecho de contas. E, por fim, ao nível da empresa, a empresa tem que assegurar que consegue operacionalizar o projeto, mas sem descurar a sua atividade produtiva, operacional, normal, para se manter no mercado. Vamos olhar agora, brevemente, para os requisitos do projeto de investimento, de uma forma genérica, também porque cada programa e incentivo que é disponibilizado pode ter regras específicas, que podem ser adicionadas a estes pontos, mas para vos dar aqui uma perspectiva geral, por regra, uma candidatura tem que ter uma análise estratégica. Portanto, uma candidatura surge num contexto da empresa para dar resposta às suas necessidades estratégicas, dependendo da área, se é na área da internacionalização, se é na área produtiva, mas tem que haver aqui um estudo mais ou menos aprofundado, depois depende da complexidade do programa, estratégico para as suas áreas críticas de negócio, às quais serão abordadas nos investimentos que vão ser efetuados no âmbito do projeto. Todas as despesas, o ponto seguinte diz-nos o que é que todas as despesas para serem elegíveis, despesas falo de faturas e de pagamentos, têm que ocorrer após a submissão da candidatura. Portanto, se vocês já têm alguma fatura de investimento efetuada, que já receberam, até já fizeram o primeiro pagamento, sem terem uma candidatura submetida, essa fatura, essa despesa não vai ser elegível. As fontes de financiamento asseguradas. Portanto, nós sabemos, se não sabemos, vamos tentar hoje dizer-vos que normalmente os programas não financiam a 100%, daí que há sempre uma componente que tem que ser assegurada pela empresa, quer seja com capitais próprios ou com capitais alheios, como por exemplo empréstimo de sócios ou empréstimo bancário. Regra geral e ultimamente os programas têm exigido que pelo menos 25% do projeto de investimento seja assegurado através de capitais próprios da empresa. Uma viabilidade económica ou financeira, portanto, para além da análise estratégica, na candidatura temos que fazer uma projeção económica daquilo que vamos obter em termos o resultado dos investimentos que nós vamos fazer, em termos económicos e financeiros. Deve respeitar o projeto em si, portanto, o quadro de investimentos que nós vamos desenhar, temos que ter atenção se cumpre com o valor mínimo e com o valor máximo que está previsto, portanto, temos que ter em conta estes limites. A duração do projeto também é importante, porque nós temos que limitar no tempo o investimento. Por regra, estamos a falar de no máximo de 24 meses. Portanto, quer dizer que entre a primeira fatura e a última fatura podem decorrer até 24 meses. Em casos que consigamos justificar, podemos pedir prorrogação, até 12 meses. Em termos de início do projeto, nós já vimos que não podemos começar antes e temos um limite para começar depois. Portanto, temos cerca de 90 dias, desde o momento em que nos é comunicado a aprovação do projeto, temos 90 dias para iniciá-lo, portanto, ter a primeira fatura emitida pelo fornecedor que estiver definido para começar a fornecer os investimentos do projeto. Não apresentar a mesma candidatura a vários programas de apoio e incentivo, é um compromisso que se assume na candidatura, e é importante que tenhamos em conta o investimento que seja adquirido com recurso ao apoio e os postos de trabalho que sejam criados também com recurso ao apoio sejam mantidos na empresa, mesmo no fim do projeto e
durante os 3 anos após o fim do projeto. E estes projetos, estes programas existem porquê? Agora vamos tentar perceber os tais drivers da mudança, as tais prioridades e a razão que justificam a existência de apoios comunitários ao investimento no caso das empresas. Antes disso, queremos dar-vos uma perspectiva macro e que, regra geral, vai passando um pouco despercebida, porque nós começamos as revoluções industriais em 1780. Se repararem, 120 anos depois, tivemos aquela que se calhar terá sido a revolução industrial mais marcante, pelo menos aquela que ficou mais na nossa memória. 70 anos depois tivemos a indústria 3.0 e em 2000 tivemos a indústria 4.0. Ou seja, nós hoje estamos aqui a falar muito de inteligência artificial, mas se repararmos, esta revolução industrial que está em curso, ela já começou em 2000. Portanto, tudo o que tem a ver com inteligência artificial, Big Data, Machine Learning, realidade aumentada, portanto, todas estas tecnologias avançadas e trazer estas tecnologias para dentro das empresas e para dentro da indústria é um desígnio que já começou no ano 2000. Em 2020 acrescentou-se aqui apenas mais um elemento, que é o elemento pessoa, ou seja, para além das empresas terem e deverem incorporar todas estas tecnologias avançadas, também o devem fazer assegurando, digamos, o bem-estar dos colaboradores, quer na sua esfera profissional, quer na sua esfera pessoal, e, portanto, tentar criar um equilíbrio entre a tecnologia e o ser humano. Mas isto para dizer que, e esta revolução industrial está a acontecer, a inteligência artificial está a impulsioná-la muito, e nem sempre temos bem a consciência da amplitude que isto nos coloca. E se repararem, cada vez mais o espaço de tempo entre uma revolução e outra começa-se a encurtar. Portanto, a última já foi num espaço de 20 anos. E os fundos europeus existem porque existem objetivos em termos europeus de desenvolvimento e que estão muito alicerçados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, da ONU. Portanto, a Europa definiu uma estratégia que denominou Estratégia 2030, com objetivos e métricas específicas, na qual os Estados-membros têm de se adaptar, quer numa perspectiva nacional, quer também numa perspectiva regional. E, portanto, existe, para além da Estratégia Europa 2030, que devemos ter em consideração, existe uma Estratégia Portugal 2030 que se distribui também pelo território. No caso do Norte, é o S3 Norte 2027, que nos diz qual é a estratégia de especialização inteligente que temos em curso e quais as áreas e os domínios prioritários para a região Norte, e também nos nossos projetos temos que ter em consideração estes desígnios. Para além disso, as candidaturas existem e estes apoios comunitários existem para nos impulsionar à mudança, para nos impulsionar a incorporar novos fatores de mudança dentro das nossas organizações. E quais são esses aspectos fundamentais? Portanto, estamos a falar da inovação do produto e do processo, da incorporação de investigação e desenvolvimento dentro das nossas empresas, da nossa propensão para o mercado global, para os nossos produtos e serviços serem internacionalizáveis, e agora também este novo quadro comunitário traz muito a questão da sustentabilidade, muito assente na questão da transição climática e da economia circular. Para além disso, a integração de quadros qualificados e altamente qualificados dentro das nossas empresas também é muito valorizado e, regra geral, apoiado nestes projetos financiados. A própria capacitação dos recursos humanos existentes, com formação de soft skills ou de hard skills dentro das empresas,
E depois, na sequência daquilo que estávamos a falar no painel anterior, a digitalização dos processos, a robotização e a automatização. Portanto, aqui está a tal indústria 4.0. Isto para quê? Para que as nossas empresas possam subir na cadeia de valor, terem mais valor acrescentado para o mercado. Posto isto, e também para fazer agora, para vermos na prática quais são os programas, efetivamente, quais são os nomes dos programas e como é que eles se dividem, tendo em conta a estratégia que foi definida, tal como o Nuno disse, para a Europa, para Portugal e depois afunilada nos territórios, portanto, na parte regional. Vamos ver aqui, de uma forma resumida, o que é que está em vigor e disponível no nosso país e também na Europa. Nós, através desta imagem, conseguimos perceber que temos em simultâneo, neste momento, a decorrer vários programas quadros. Um não se chama programa quadro, chama-se o primeiro que vemos na imagem, o Plano de Recuperação e Resiliência. É um envelope financeiro excepcional que surgiu no âmbito do contexto de pandemia de Covid-19 e que veio tentar mitigar os problemas daqueles anos complicados e fazer esta transição para uma economia mais digital, porque é muito nisto que o PRR se focou e que se foca, e também a componente climática, que é uma prioridade europeia e que era e continua a ser. Portanto, o PRR está em vigor até 2026, já está numa fase final. Nós vamos ver de seguida que as oportunidades são menores atualmente, mas temos o Portugal 2030, que está em vigor até 2027, veio substituir o Portugal 2020, que esteve em vigor até 2021, salvo erro, e vem substituir esse programa, mas com muitas semelhanças. A nível europeu, e temos o quadro comunitário que é promovido diretamente pela Comissão Europeia, pelos organismos europeus, está em vigor também até 2027 e vamos também aqui ver em que é que ele consiste. Por fim, nós trouxemos aqui, não é bem um quadro comunitário, mas são oportunidades que também estão disponíveis às empresas e que se financiam através diretamente do Orçamento de Estado, mas que nós também achamos relevantes mencionar hoje, porque são também oportunidades muito interessantes. Se nós quisermos ver isto na linha do tempo, nós conseguimos perceber que entre a data de início e a data da operacionalização, portanto, da entrada em vigor dos programas e da disponibilidade deles para as empresas, há sempre um delay. Nós podemos ver ali na imagem que o Portugal 2030 começou em 2021, mas que realmente só começaram a criar as candidaturas, os programas e a ficarem disponíveis em 2023. Portanto, houve aqui um atraso significativo no seu início, que se espera que se consiga recuperar com a prorrogação da sua data de fim. Tal como aconteceu com o Portugal 2020, que tinha término para 2020 e cujos programas tiveram implementação até 2023. Especificamente, que programas, nós falamos aqui das candidaturas, dos programas, quais são os nomes, quais são o âmbito destas oportunidades que temos atualmente em vigor. No âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, nós vimos que ele está numa fase final, as oportunidades são cada vez menos, há um plano de avisos, de facto, para este ano, onde nós podemos consultar quais serão as oportunidades que irão ficar disponíveis nos próximos meses, mas o que é certo é que no plano de avisos atualmente disponível não há muitas mais oportunidades para as empresas este ano. Há muitas calls, digamos assim, para os organismos do Estado, mas para os privados já está quase esgotada a verba que estava afeta. Recentemente, esta semana, penso que sim, esta semana, estava previsto o apoio, este apoio estava previsto para maio, já abriu, as candidaturas estão abertas e no âmbito do PRR temos uma medida nova que se chama Apoio ao Desenvolvimento de uma Indústria Ecológica e que, no fundo, se dirige especificamente para empresas
industriais, portanto, indústrias que produzam equipamentos, componentes ou máquinas, ou então que forneçam a empresas que produzam essas componentes e máquinas do setor das energias renováveis e das energias limpas. Portanto, é muito específico para este setor. Estamos a falar de fundo perdido numa pequena empresa que pode ir até aos 50%, numa média empresa 40%, portanto, mas é muito focado neste setor de atividade das indústrias renováveis limpas, portanto, tudo aquilo que nós pensamos como painéis solares, fotovoltaicos, eólicas, pronto, e outros equipamentos que forneçam esse setor. As candidaturas estão abertas, como disse. No âmbito do Portugal 2030, nós vamos ver aqui dividir em 4 áreas, que são as mesmas 4 que tínhamos no Portugal 2020, mas os nomes são os mesmos. O que muda é o seu conteúdo, portanto, é as suas prioridades, os objetivos. Como vimos, a Estratégia 2030 tem novos objetivos e então os projetos têm que responder a essas prioridades. O primeiro eixo é o ID empresarial, que continua a existir, já existia no passado, e cujo objetivo é o desenvolvimento de um novo produto que não exista, ou então algo significativamente melhorado àquilo que existe. E aqui estamos a falar de, basicamente, investigação de recursos humanos altamente qualificados. São projetos normalmente financiados com taxas elevadas, 60%, 70%, e o objetivo é o desenvolvimento de produtos que podem ser desde software a hardware, portanto, ou então até produtos alimentares, dependendo da área de atividade da empresa. Se tiverem um projeto de ID que queiram desenvolver, investigar durante 2 ou 3 anos, as oportunidades são encontradas neste eixo. As candidaturas abriram em abril, já estão abertas e estão disponíveis até ao final do ano. Depois temos o eixo da inovação, que é muito querido pelas empresas, porque é aquele que nos permite, ou que permite às empresas, investir na sua parte produtiva, que é aquilo que a maior parte dos empresários valoriza, não é? É o seu avanço tecnológico na produção, e estamos aqui a falar de equipamentos, de hardware, o próprio software, os ERPs que falámos de manhã, inteligência artificial, portanto, tudo aquilo que contribua para evoluirmos operacionalmente e que nos conceda inovação de produto ou até no processo, as oportunidades estão aqui disponíveis neste eixo. Nós acreditamos que as candidaturas irão ficar disponíveis este ano, mas ainda não está anunciada a data, mas é mais provável que aconteça este ano ainda. Quase a terminar, temos aqui a qualificação das PMEs e de seguida a internacionalização dos PMEs, que ainda não estão disponíveis, mas muito semelhante àquilo que acontecia no anterior programa quadro. O 2030 pretende que as empresas no âmbito de qualificação que não estejam ainda preparadas para atuarem no mercado externo, tanto para terem vendas e terem fornecimento para clientes internacionais, se possam capacitar internamente, quer a nível de digitalização, quer a nível de marketing, para estarem melhor preparadas para competir no mercado externo. E a internacionalização é, no fundo, quando já estamos preparados internamente, capacitados, quer a nível de tecnologia, de recursos humanos e até mesmo de marketing, a termos apoio para fazermos os contactos diretamente no estrangeiro, nomeadamente através da participação em feiras ou reuniões diretas com potenciais e novos clientes. Aqui não trouxemos nenhuma medida específica do Norte 2030, mas é importante dizer que nós aquilo que vimos, estes 4 eixos, são eixos nacionais, portanto estão disponíveis a qualquer empresa de norte a sul do país, mas nós temos que olhar também para as oportunidades regionais que são promovidas pelas CCDRNs. Aqui no Norte, especificamente o Norte 2030, que disponibiliza programas mais regionais, locais, que são implementados por empresas naturalmente mais pequeninas, com a atuação mais regional e que aqui, através do programa do Norte 2030, conseguem ter outras oportunidades que a nível nacional não conseguiriam por causa das exigências que os programas nacionais têm.
Depois, falando do Horizonte Europa, este é um envelope financeiro que Portugal, por histórico, não tem aproveitado tanto quanto poderia. Estamos a falar de financiamento comunitário, que, regra geral, pressupõe projetos na área da investigação e desenvolvimento, ou seja, está circunscrito a tudo o que sejam projetos de investigação e desenvolvimento. Normalmente pressupõe que entidades de vários Estados-membros se possam juntar em consórcio para desenvolver esse tipo de projetos e a taxa de financiamento é sempre a fundo perdido e de valores bastante elevados. Neste caso, os projetos são muito específicos, quer por áreas, quer até na tipologia de projeto, e, portanto, é preciso entendermos qual é o projeto de ideia que vocês têm na vossa empresa para irmos fazer o scan and funding ou fazer o mapeamento de quais as oportunidades que existem em termos europeus, e são mesmo muitas. Concluindo, que não queríamos deixar de falar das oportunidades mais transversais que todas as empresas também têm ao seu dispor. Portanto, as da Segurança Social, com a redução ou isenção da taxa social única, são normalmente conhecidas. O Centro de Emprego também tem os apoios aos estágios profissionais, à realização de contratos de trabalho e até à criação do próprio emprego por desempregados e, portanto, também são oportunidades a não descurar. Depois, em termos de benefícios fiscais, nem sempre as empresas aproveitam esta oportunidade. Estamos a falar de um crédito fiscal que podem ter durante um prazo de aplicação durante 10 anos, para poderem reduzir, digamos, ao vosso imposto a pagar sobre lucros. Estamos a falar naturalmente do IRC. E os benefícios fiscais mais preponderantes, mais significativos, são o CIFID, que tem que ser validado pela ANI, que as candidaturas são agora até 31 de maio, e que versam sobre os vossos projetos de ID, neste caso do ano passado, de janeiro a dezembro. Portanto, toda a atividade de ID que consigam justificar, se for o primeiro ano, podemos estar a falar de 82,5% desse valor que fica para crédito fiscal a utilizar nos próximos anos. No caso do REFAI, é semelhante, não para ID, mas sim para investimento e para investimento produtivo. Ou seja, mesmo quando realizam investimento produtivo e não exista programas a fundo perdido para apoiar o vosso investimento, têm ainda esta possibilidade em termos de benefício fiscal, que é aproveitar 30% desse valor para deduzirem, digamos, nos impostos durante um prazo de 10 anos. Estes são os mais significativos, existem outros, mas fica também aqui esta nota. Concluindo, fundos de compensação. Esta é outra oportunidade que tem passado um pouco despercebida. As empresas, ao longo dos anos, foram descontando para os fundos de compensação de trabalho. Até ao final do próximo ano, todas as empresas podem fazer o resgate desse valor, caso contrário, ele vai ser perdido e vai ficar completamente inacessível, mas até ao final do próximo ano podem resgatar esse valor, desde que ele seja para aplicar em formação profissional certificada nas vossas empresas e aos vossos colaboradores, ou então para habitação dos trabalhadores ou infraestruturas de apoio, como sejam a realização de uma copa ou de uma creche dentro da vossa unidade. Por último, concluímos convidando-vos a subscrever a nossa secção de notícias, onde sempre que sai um programa de apoio e incentivo, nós publicamos e, portanto, subscrevendo a nossa newsletter, conseguem receber um e-mail a informar-vos das oportunidades, porque elas têm sempre um tempo a cumprir e, portanto, é importante que estejam atentos a estas oportunidades. Obrigado. Obrigada.